Bom dia. Em alguns vídeos tenho dito com frequência que não gosto de fazer comentários acerca da política brasileira. Não gosto de comentar acerca de políticos brasileiros. E eu tenho uma razão muito especial, racional e fisiológica para isso. A política brasileira me causa ânsia de vômito. Eu sinto uma vontade imensa de vomitar quando passo a tratar de políticos brasileiros. Infelizmente, hoje, dia 11 de outubro de 2012, quinta-feira, sou obrigado a fazer alguns comentários acerca da política brasileira. E sou obrigado em função do julgamento do famoso caso Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho visto e ouvido com frequência em jornais, em televisão, em revistas, na internet, pessoas já condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por vários crimes, e entre eles a corrupção, e amiguinhos também desses corruptos já condenados, criticarem a decisão do Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Tenho visto e ouvido com frequência essas asneiras, essas mentiras. Pois bem, e em razão disso, sou obrigado a fazer alguns vídeos. O YouTube só me concede 15 minutos. 15 minutos para fazer um vídeo. Ora, em 15 minutos, você não faz quase nada. Quase nada. Daí, resolvi, a partir de hoje, fazer alguns vídeos esclarecendo a verdade ao povo brasileiro. Veja, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, está ameaçando com pena privativa de liberdade políticos corruptos, políticos acusados, políticos condenados por corrupção. Veja, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal jamais, em toda a sua história, desde o ano de 1824, quando foi fundado, pois bem, nunca, jamais colocou na cadeia um político condenado por corrupção. Jamais. Isso prova que o Brasil é um país marcado pela corrupção e pela impunidade. Correto? Pois bem, e agora quando o Supremo Tribunal Federal, ano 2012, está condenando políticos corruptos e ameaçando-os com prisão, aí a sociedade hipócrita, alguns segmentos dessa sociedade, segmentos políticos, estão criticando o Supremo Tribunal Federal. Porque prisão para essas pessoas apenas se dirige às pessoas pobres e desfavorecidas. Eu sempre tenho dito em vários vídeos e mostrado. Eu sempre, durante as gravações que eu faço, sempre ali o relógio. Eu sempre fico olhando para o relógio. Já se vão ali 5 minutos. Porque é o tempo que o YouTube me concede, tá? Então vamos aqui. Eu sempre tenho mostrado este livro aqui, sempre. Veja. Aqui, ó. Lições de Direito Penal. Lições de Direito Penal. O autor aqui é o doutor Heleno Cláudio Fragoso. Foi um grande jurista, homem honesto. Heleno Cláudio Fragoso. Aqui está. Lições de Direito Penal. A parte geral. O Heleno Cláudio Fragoso, como eu já disse, foi um grande jurista brasileiro. Um homem do direito. Um cientista do direito.
E veja aqui, internauta, o que ele diz em seu livro Lições de Direito Penal, parte geral, a nova parte geral, na página 17. Em vários vídeos eu já mostrei o conteúdo desta página aqui. Pois bem, Heleno Cláudio Fragoso, um grande jurista brasileiro, um homem do direito já falecido, na página 17 deste livro, ele diz assim: a clientela do sistema é constituída pelos pobres e desfavorecidos. Veja aí, um homem do direito, da ciência jurídica, aqui no Brasil, um homem que mexia com o direito, mexia com os tribunais. Ele aqui afirma em seu livro uma verdade científica. E que verdade é essa? É a seguinte: os clientes do sistema penal brasileiro, são os pobres e os desfavorecidos. Eis aí palavras de um jurista brasileiro, e palavras sinceras, palavras verdadeiras. Eu sou um homem que ama a ciência. A ciência é uma coisa linda. O cientista é um bípede humano que se apoia em provas, em evidências e vestígios. O cientista é um ser humano, um bípede humano, que se apoia sempre em provas, em vestígios e em indícios. É um cientista. Pois bem, e aí está a verdade. A verdade está com a ciência. E eu amo a ciência. A ciência é uma amante minha. Pois bem, e aí o doutor Heleno Cláudio Fragoso, um grande jurista do Brasil, afirma que a clientela do sistema penal brasileiro é constituída pelos pobres e desfavorecidos. Eis aí uma grande verdade. É o que eu sempre digo. Prisão no Brasil, meu amigo, sempre foi, desde o início, foi criada para as pessoas pobres e desfavorecidas. Para as pessoas pobres, para as pessoas negras, para as pessoas sem cultura alguma, os desfavorecidos, etc. Aí está a verdade. Veja, o Supremo Tribunal Federal, agora, ano 2012, pela primeira vez na vida, está condenando políticos corruptos e abrindo ali para eles a ameaça da pena privativa de liberdade, que é a prisão. E veja, internauta, políticos corruptos e amiguinhos de políticos corruptos estão revoltados por causa dessas condenações. E condenações limpas, racionais, condenações baseadas nas provas constantes dos autos, provas diretas e provas indiretas. Mas a elite, políticos corruptos e seus amiguinhos não aceitam essa verdade. Viu aí o que é o Brasil? É o que eu sempre digo em meus vídeos. O homem é o pior animal que existe na face da terra. O homem é corrupto, violento, egoísta, ingrato, perverso, fanático, intolerante, hipócrita, etc. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, agora, neste momento, está julgando políticos, empresários e amiguinhos de políticos corruptos, condenando por vários crimes, e entre eles a corrupção.
E os condenados, os réus condenados, não aceitam essa realidade. Não admitem a prática desses crimes. Não admitem, não aceitam. O que é óbvio, réu algum aceita condenação alguma. É óbvio. Pois bem, eles não aceitam e estão agora maculando a imagem do Supremo Tribunal Federal por ter condenado com base em provas alguns políticos corruptos e empresários corruptos deste Brasil. Aí está a grande verdade. Cadeia no Brasil, desde o início, desde o descobrimento do Brasil, cadeia foi feita para pobres, pretos e prostitutas. É o que diz aqui o doutor em Direito, Heleno Cláudio Fragoso, jurista já falecido. E é a verdade. Como se prova isso? É simples. Se você, internauta, o tempo ali, ó, já se vão 10 minutos. Vou fazer vários vídeos, tá? A partir deste, sobre esse caso do julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. E vou aqui mostrar a verdade, derrubando essas mentiras propagadas por réus já condenados e por seus amiguinhos, tá? Muito bem. Então vamos aqui. No Brasil, cadeia foi feita para pobres, pretos e prostitutas. As provas, eu sou um homem que ama a ciência e as provas dou agora. Cadeia pública. Cadeia pública existe nos municípios brasileiros. Se você, internauta, mora em algum município, cidadezinha pequena, aí na sua cidade existe uma cadeia pública. Não existe? Muito bem. Faça o seguinte, vá lá agora ou amanhã, visite a cadeia pública de sua cidadezinha aí. Visite. Os presos que lá estão, você pode anotar no papelzinho. Os presos que estão recolhidos a essa cadeia pública, onde você mora aí, internauta, pode constatar. Você verá ali presos pobres e pretos. Pode ver. Negros e pessoas pobres estão lá presas na cadeia pública. Pode ver. Já nesse mesmo município, você verá políticos corruptos que estão soltos. Viu aí? Viu aí? Políticos corruptos que fazem riquezas às custas do dinheiro público estão soltos. E na cadeia pública estão quem? As pessoas pobres, pretos e pobres. Faça essa pesquisa pessoalmente. Visite a cadeia pública daí da sua cidadezinha, amigo internauta. E você vai dizer assim, bem que aquele cearense, cabeça de jerimum de abóbora, tem razão. Realmente, cadeia só é para pobres, pretos e prostitutas. Se você mora em capital, existe aí o presídio, a penitenciária. Visite lá a penitenciária de sua capital. Visite aí. Você vai ver ali apenas pobres, pretos e prostitutas. E assim em todo o Brasil. Cadeia, desde o início do descobrimento do Brasil, foi feita para pobres, pretos e prostitutas. Eis a grande verdade. A elite brasileira, industriais, empreiteiros, políticos, industriais, banqueiros, esses aí estão livres da pena privativa de liberdade. Cadeia aqui no Brasil é só para os pobres, pretos e desfavorecidos. E agora, quando o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na vida, vem julgando com base em provas diretas e indiretas, constantes dos autos, e vem condenando políticos corruptos e ameaçando-os com pena privativa de liberdade, aí o que é que eles fazem? Eles vêm e não aceitam e passam a macular a imagem do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, já se vão aqui quase 15 minutos. Vou encerrar e vou continuar em outro vídeo. Vou aqui fazer uma análise e mostrar que esses ataques gratuitos e injustos ao Supremo Tribunal Federal são ataques
infundados, ataques dos desesperados. Muito obrigado.